Fala galera, tudo bom com vocês? Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar falando do pagamento direto e vamos tratar primeiro do lugar do pagamento e depois do tempo do pagamento. Bom, pessoal, dando sequência então aí à nossa videoaula sobre pagamento direto nas condições objetivas, a gente tem que ver agora o lugar do pagamento. Quando nós falamos de lugar do pagamento, pessoal, nós temos duas expressõezinhas que são chaves para se compreender o lugar do pagamento de uma obrigação, né? Expressãozinhas essas que causam bastante confusão, mas eu vou falar para vocês de um jeito bem simples, né? Existem duas espécies de lugares de pagamento. Nós temos as obrigações que são pagas, que a gente chama de dívidas queráveis, quesíveis, e as dívidas portáveis. Dívidas portáveis. Qual que é a diferença entre as duas, pessoal? A diferença é bem fácil e eu vou mostrar para vocês. Dívidas queráveis. O credor vai até o devedor para receber, ou seja, o devedor quer receber, por isso querável, quer. Ele quer receber, então ele vai até o devedor para receber. Dívida querável. Ao contrário, pessoal, a dívida portável, o devedor vai atrás do credor para pagar. Então, pessoal, na dívida portável, o devedor porta o pagamento até o credor. Então vejam, pessoal, aqui, querável, o credor quer receber. Portável, o devedor porta o pagamento. Porta, quer. Querável, quer. Portável, porta. Gravou isso aqui, pessoal, gravou essa expressãozinha, você não erra mais, tá? Então essa é a diferença entre querável e portável. O que a gente tem que considerar, pessoal? Qual é a regra no direito civil brasileiro? Artigo 327 do Código vai falar para nós a regra. Ter-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, o que nós temos que considerar, pessoal? A regra está no artigo 327 e ele é bem claro. A regra é que nós temos que as nossas obrigações no Brasil são queráveis. Qual é a exceção? A exceção é portável, ou outra forma, ou outra situação de pagamento. O Código, na verdade, indica algumas. Resultar da lei, resultar da própria natureza da obrigação ou das circunstâncias da causa ou do contrato ali da situação, tá? Então, regra é que as nossas dívidas são portáveis. Exceção, nossas dívidas são queráveis. Caramba, as nossas dívidas são queráveis. Exceção, as nossas obrigações são portáveis ou outra situação que a natureza da obrigação, a lei ou as circunstâncias do caso indicarem. Tá? Essa é a regra, pessoal. Só que aí a gente tem algumas situações especiais que nós temos que considerar. Primeira situação especial, pessoal, né, são situações especiais. A primeira situação especial que nós temos que considerar, pessoal, está no artigo 328, quando se trata de imóvel. Até pela própria natureza do imóvel, né? O artigo 328 vai falar o seguinte, se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóveis, o pagamento far-se-á no lugar onde está situado o bem, né? No lugar onde situado o bem. Então vejam, pessoal, que quando se tratar de imóvel, nós vamos ter pagamento no lugar do imóvel. Essa é a primeira situação especial que nós temos que considerar. Segunda situação especial que nós temos que considerar, pessoal, é a do artigo 329. 329,
que vai falar, pessoal, de uma situação especial que é um motivo grave para mudar o lugar do pagamento. Mudança do local do pagamento por motivo grave. Então, pessoal, está lá no artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Então, vejam, pessoal, às vezes está acontecendo alguma situação de perigo, alguma calamidade, ou caiu uma ponte, a cidade está sem acesso, né? Então, nessa situação, o lugar do pagamento pode ser alterado. Tá? Mais uma outra coisa que nós temos que considerar, né? Artigo 330. O artigo 330, pessoal, vai falar o seguinte: o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Ou seja, pessoal, renúncia do lugar do pagamento. Renúncia do lugar do pagamento. Como assim? Simples, pessoal. A obrigação era para ser paga em dourados. E o credor reiteradamente começa a receber essa obrigação em Rio Brilhante. E, né, são duas cidades distintas, né, e ele nunca protesta. Ele vai recebendo, recebe uma, recebe duas, recebe três, recebe quatro, recebe cinco, recebe 10. E aí, na 11ª, ele resolve falar: não, o lugar do pagamento é em Dourados. Veja, pessoal, isso, na verdade, fere a boa-fé contratual, porque se ele estava aceitando o pagamento lá em Rio Brilhante, ele não pode agora querer mudar o local do pagamento, né? Então, por causa disso, pessoal, o artigo 330 do Código fala que se o credor reiteradamente começa a receber em lugar diverso e não protesta, ele renuncia ao lugar do pagamento. Para a gente encerrar isso daqui, pessoal, a gente tem que considerar também um detalhe. Às vezes, o contrato prevê mais de um lugar para pagamento. Mais uma última situação especial, quando o contrato prevê mais de um lugar para pagamento. Nessa situação, pessoal, o que nós temos que considerar? Quando o contrato prevê mais de um lugar para pagamento, o artigo 327, parágrafo único, 327, parágrafo único, vai esclarecer para nós. Está acabando a tinta da caneta, vamos já deixar ela separada para a gente não usar mais. O que o artigo 327, parágrafo único, vai falar, pessoal? Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor a escolha. Pessoal, se tiver 2 ou mais lugares, quem escolhe o lugar do pagamento é o credor. Cuidado! Por quê, pessoal? Porque a gente viu até agora que quando há direito de escolha numa obrigação, a regra é que a escolha seja feita pelo devedor e a exceção é que a escolha é feita pelo credor. A gente viu isso lá na obrigação de dar coisa incerta e a gente viu isso na obrigação alternativa. Aqui não é. Aqui a regra é o contrário, pessoal. Quando houver mais de um lugar para o pagamento, a regra é que a escolha é pelo credor. O credor escolhe o lugar do pagamento. Tá? Para a gente encerrar, então, esse assunto, pessoal, ficou faltando a gente ver apenas o último detalhe das condições objetivas do pagamento, que é o tempo do pagamento, pessoal. Ou seja, quando nós temos que pagar uma obrigação. E o tempo do pagamento, pessoal, a regra é bem simples. O pagamento, ele deve ser efetuado no dia do vencimento. Então, pessoal, se a nossa dívida é querable, que é a regra, o credor tem que ir receber a obrigação no dia do vencimento. Por exemplo, 29 de agosto. Então, ele tem que ir até o devedor receber no dia 29 de agosto. Se ele não vai receber, então ele manda um boleto para o devedor pagar no dia 29 de agosto. Passou 29, já está errado. Já está em mora, que é um assunto que nós vamos estudar mais para frente. Então, a regra, pessoal, é que o pagamento deve ser efetuado no dia do vencimento da obrigação. Tá?
Até aí, o devedor tem o prazo. Essa dívida é portável, então ele tem que ir até o credor até o dia do vencimento. Passado isso, o nosso devedor passa a estar em mora. Só que em relação a isso daí, pessoal, alguns detalhes nós devemos observar. Primeiro detalhe é o artigo 301. Artigo 301, pessoal, vai falar o seguinte: salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada a época do pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Ou seja, pessoal, se não se ajustou o tempo para pagamento, sem tempo fixado, o nosso pagamento deve ser à vista. Se não há prazo fixado, o pagamento é à vista. Se há o prazo, nós temos um termo, o nosso devedor tem que observar esse termo. Segundo detalhe que nós temos que considerar, pessoal, obrigações condicionais. Obrigações que se cumprem através de uma condição. A gente tem que lembrar, pessoal, que uma obrigação condicional, uma obrigação vinculada a uma condição, principalmente a condição suspensiva, ela vincula o efeito da obrigação a essa condição, a esse evento futuro e incerto, né? Por exemplo, o casamento. Então, o que a gente tem que considerar, pessoal? Que o credor, ele só passa a ser, o devedor só passa a ser efetivamente devedor quando essa condição se cumprir. Enquanto a condição não se cumprir, o devedor não é devedor. E o credor também não é credor, ele tem apenas uma expectativa de crédito, né? E veja, pessoal, que, na verdade, para o devedor se tornar devedor, eu tenho que, primeiro, ter o cumprimento da condição e, segundo, o devedor tem que tomar ciência que essa condição se cumpriu. Porque ele não tem bola de cristal, né? Então, como que ele vai saber que a condição se cumpriu? Não tem como ele saber, né? Então, ele precisa tomar ciência disso, né? Essa ciência, aliás, tem que ser inequívoca. E aí entra o artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor provar a prova de que deste teve ciência o devedor. Ou seja, o credor tem que cientificar o devedor que cumpriu a condição, né? Então, pessoal, pela lei, vai falar o seguinte, ó, cumprida a condição, notifica o devedor, e aí, então, a obrigação tem que ser cumprida. Então, cumpriu a condição, tem que cientificar o devedor, e aí o devedor tem que cumprir a obrigação. O problema aqui do nosso código, pessoal, é o seguinte: às vezes, a obrigação não é uma obrigação simples, ela demanda um certo tempo para ser cumprida. Então, o que acontece, pessoal? Por exemplo, uma obrigação de entregar uma casa. Você não consegue entregar uma casa da noite para o dia. Precisa de um determinado prazo, dependendo da situação. Se for construir a casa, por exemplo, né, você precisa de pelo menos 6 meses. Se for comprar uma casa e transferir, você vai precisar ir pelo menos de 1 mês e meio, 2 meses, entre toda a tramitação da compra até o registro desse imóvel, né? Então, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala disso aqui, que a gente tem que considerar esse cumprimento aqui na natureza da obrigação. Às vezes, pessoal, não tem como cumprir imediatamente, né? Então, eu tenho que considerar aí dentro de um prazo razoável para que o devedor possa cumprir a obrigação após o implemento da condição, tá? Isso aí, aliás, é até uma falha do nosso legislador em relação a essa situação, porque ele não prevê exatamente essa situação de dificuldades ou de obrigações que são mais complexas e que precisam de determinado tempo para serem cumpridas, né? E por fim, pessoal, nós temos um artigo que é extremamente importante, que é o artigo 333 do Código, e esse artigo 333 do Código, ele vai tratar de uma coisa chamada de vencimento antecipado. Vencimento antecipado da obrigação. Esse artigo é importantíssimo, pessoal, e vocês vão usar ele bastante no decorrer aí do assunto, não só aqui nas obrigações, mas também lá nos direitos reais de garantia, onde vocês também vão ver umas modalidades de vencimento antecipado. Veja, pessoal, o que eu falei para vocês que a regra é que a obrigação, ela se cumpre no seu
prazo, no seu dia. O devedor tem até o dia do pagamento para efetuar, né, o cumprimento da obrigação. Mas, em algumas situações especiais, pessoal, pode o credor antecipar o vencimento dessa obrigação. Quando que isso vai acontecer, pessoal? O artigo 333 destaca 3 situações. Mais para frente vocês vão ver outras. Especificamente do artigo 333 nós temos 3 situações. Então vamos lá, pessoal. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código. 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Na verdade, pessoal, a primeira hipótese, qualquer situação que envolva concurso de credores. Abriu concurso de credores, seja na falência ou seja no inventário, abriu concurso de credores, automaticamente todas as obrigações desse devedor estão vencidas. Então, pessoal, vencimento antecipado em caso de concurso de credores. Segunda situação, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Então, por exemplo, eu tenho uma hipoteca numa casa, eu sou credor, eu tenho hipoteca na casa do devedor. E essa casa, ela é penhorada numa outra dívida, que não é a minha, um terceiro. Nessa situação, pessoal, vejam, se eu tenho uma hipoteca, eu tenho preferência de recebimento. Então, antes de pagar aquele credor com aquela casa, tem que me pagar. E só o que sobrar depois de me pagar é que aquele terceiro credor vai receber. Então, pessoal, se essa casa for penhorada num processo, primeiro vai vencer a minha dívida, vai pagar a minha obrigação e só depois o terceiro vai receber. Essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese, pessoal, se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Aqui, pessoal, eu tenho um débito com garantia e essa garantia perde a força dela, ou se torna insuficiente, ou simplesmente se extingue. Nessa situação, pessoal, o devedor ele é obrigado ou a ampliar a garantia ou a trocar, reforçar, substituir a garantia. Por exemplo, pessoal, por algum motivo, o fiador morreu, né? Eu tenho um contrato garantido por uma fiança, garantia fidejussória, e o fiador morreu. O fiador morreu, pessoal, automaticamente está extinta a fiança. Então, vejo que esse contrato perdeu a garantia. Nessa situação, nós temos vencimento antecipado. Se o devedor notificado não apresentar um novo fiador, vencimento antecipado, tá? Isso aí, então, pessoal, é o tempo do pagamento. Nós vimos, então, aqui o lugar e o tempo do pagamento, e com isso nós encerramos o estudo do pagamento direto. Espero aí que vocês tenham compreendido bem esse assunto. Se ainda restou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí no nosso canal, pode comentar aí no nosso canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, dê aquela comentadinha aí também, né? E siga também o nosso canal lá no Instagram, né? Tá escrito lá, sou o Prof. Giba. Segue lá no Instagram, que nós postamos bastante dicas para vocês lá também. Ok, pessoal? Então é isso, até a próxima.